Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, nossos companheiros aí que seguem os trabalhos da gente aí do NEP Gisiel. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria a gente estar aqui mais uma vez, né? Papo de NEP número 12 já, graças a Deus, graças ao Cristo. Uma alegria grande a gente poder sempre encontrar novos e velhos amigos e sempre em torno da palavra do Cristo, que é o que nos alimenta, né? Que é o que nos leva para frente, para cima. É sempre uma alegria a gente poder falar do Cristo, né? E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com o Walter, nosso amigo querido do NEP Gisiel, nosso grande colaborador aqui, coordenador comigo do NEP Gisiel. E o nosso convidado de honra hoje, Leonardo Arruda, lá de Limeira. Uma grande alegria, Léo, de você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado, sinta-se em casa. E eu vou passar a primeira palavra para o Walter, para ele cumprimentar nossos amigos. Valtinho. Boa noite, Val. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradecer ao Léo pela presença, pelo tempo que ele está disponibilizando para estar conosco essa noite e desejar a ele toda a inspiração do mundo para que ele traga os ensinamentos que nos confortem, nos ensinem, nos sinalizem no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos. Léo. Eu que agradeço o convite, Valdete, Val, o Walter, né? Realmente reencontros. Como é bom poder falar do Evangelho, como é bom reencontrar amigos. E eu tô vendo aqui no chat, tem bastante amigos já, né? Pessoal daqui, pessoal daí. Como é gostoso. Obrigado pela oportunidade. Tá aí, olha quem tá aí. Eu vi, eu vou reservar um pedacinho para ela no começo da fala já, viu? Nossa amiga Maroísa, que já esteve conosco aqui, ficou assim, não a conhecia e fiquei encantada com a nossa amiga aí. Muita alegria. Mas, pessoal, antes da gente começar realmente os nossos comentários, olha, outro grande amigo aqui, o Nilson, nosso companheiro também do NEP, Ângela. São amigos daqui, Ângela, Conceição. Então, antes da gente começar com os nossos comentários, eu gostaria de pedir para o nosso amigo querido Walter, se ele não faz para a gente uma prece, para a gente começar aí com os corações mais enobrecidos, digamos assim. Então, nós vamos procurando nos unir em pensamento, em sentimento, saudando a todos os irmãos que conosco se reúnem esta noite para mais esta atividade, irmãos do plano encarnado e do plano desencarnado, e juntamente com eles, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de reflexão, de aprendizado, pedindo a eles que abençoem esta reunião, cada um de seus integrantes, e inspirem o nosso companheiro de estudo, Leonardo, que trará as reflexões da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meu querido Léo, eu vou primeiro pedir para você, como é de prática aqui no nosso estudo, a gente sempre pede para os nossos convidados que você conte um pouco para a gente sobre o teu NEP, para a gente conhecer aí, a gente gosta muito de conhecer os trabalhos, as pessoas de todos os NEPs aí do nosso país imenso aí, né? Então, conta para a gente um pouquinho, Léo. Bom, o NEP Luz e Caridade, ele faz parte do Centro Espírita Luz e Caridade, que é um centro que tem 115 anos de existência, né? Eu não sei exatamente a data que nós iniciamos o NEP, mas se eu não me engano, nós criamos um grupo de WhatsApp justamente após o primeiro encontro.
Então eu voltei na data, né, da reunião, e então na minha memória nós iniciamos dia 21/3/2019, temos aí um pouquinho mais de 2 anos, até naquele encontro que nós fomos em Araraquara, era acho que o NEP mais novo, né, recém-formado, e nós sentimos uma necessidade muito grande de trazer o NEP, trazer um estudo realmente do Evangelho da maneira como os NEPs fazem, né? E nós fomos buscar a nossa base, né? Uma grande amiga, por isso que eu disse que eu ia fazer questão de falar no começo sobre ela, que ela esteve com vocês, acho que há 2 semanas, né? Ela, depois a Vivian, e agora eu nessa responsabilidade aqui, porque a professora é ela, né? Quem nos dá a base, quem nos dá a segurança em falar é a Maroísa. Então nós tínhamos uma amizade, nós já conhecíamos o trabalho e todo o conhecimento que ela traz em torno do Evangelho, e nós falamos, vamos trazer o NEP para a Luz e Caridade. Já existia o NEP Eurípides Barçanufo em Limeira, mas tinha necessidade de trazer para o Centro Espírita Luz e Caridade também um núcleo de estudo. Fomos falar com Maroísa, e Maroísa aceitou de primeira, né, com muita alegria. Inclusive, hoje, ela quem está à frente do estudo. Nessa questão da pandemia, né, as atividades acabaram sendo divididas, cada um pegou uma atividade, outros compromissos doutrinários, e ela faz parte, ela que é quem coordena os estudos, quem está à frente do estudo. Então, por isso que eu disse, até nos bastidores, como que nós temos uma segurança, porque ela nos passa isso. Então, nós falamos, vamos de cabeça inaugurar esse NEP e aprender como estuda. E aí, dentre as propostas iniciais, foram justamente para que nós começássemos os estudos pelas parábolas, que eu acho que é maravilhoso começar, porque já começa ali a estimular a gente a desenvolver muita coisa pela parábola. E atualmente o estudo é da parábola da figueira seca. E por esse motivo de justamente fazer os estudos da parábola, o estudo que mais me tocou, o estudo que mais me fez, não sentido, mas me fez despertar, foi para a parábola do grão de mostarda. Por isso até eu escolhi esse tema. Então eu queria aproveitar, primeiro agradecer todos os integrantes do NEP, vamos falar assim, aqui do Luz e Caridade, mas em especial a Maroísa. Estamos todos aprendendo, realmente, com ela, viu, Val? Estamos todos aprendendo com ela. Então, agradecer a todos que estão aqui, e é uma responsabilidade imensa, né, porque a gente fica feliz demais pela oportunidade, mas a gente sabe o tamanho da responsabilidade também. Hoje os estudos acontecem todas as quintas-feiras, às 7h30 no modelo online. O grupo não é um grupo que aumentou na pandemia, nós mantivemos ali em torno de 10, 12 pessoas no grupo de estudo. E por que não aumentou? Justamente porque todo o movimento que aconteceu de amplitude disso, a Maroísa acabou fazendo no próprio Eurípides Barçanufo, que hoje, muito alegremente, tem um número considerável de integrantes. Acho que, se não me engano, tem dias que está com 40 pessoas, alguma coisa assim. Então, Limeira não tem a tradição das casas espíritas serem unidas, mas nós temos esse privilégio do Centro Espírita Luz e Caridade ter esse imenso apoio do Allan Kardec, do Centro Espírita Allan Kardec. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar e estar aqui falando. Eu acho que eu falo representando ela, inclusive, viu? Representando ela, você tá, sim, tá com tudo, meu amigo. Tô não. Mas você falou de começou pelas parábolas, né? Realmente o estudo de parábolas é fantástico, porque todas elas trazem uma simbologia muito grande, né? E é o estudo dessa simbologia que faz a gente entender tanta coisa dentro do Evangelho, não é? Então, acredito que tenha sido um início, assim, fantástico para vocês aí. Às vezes eu participo, por causa das datas, né, eu participo de outros estudos dos NEPs, né, e estudam outros estudos, né, mas confesso que as parábolas realmente nos abrem um entendimento diferente
E até quando nós vamos usar a interpretação num texto, né, num evangelho, a parábola nos auxilia muito, né, nessa interpretação. Então, realmente foi uma escolha, acho que muito importante. Se eu pudesse falar, por onde começa? Pelas parábolas. E eu acho interessante isso, até porque a Marisa também comentou isso, né? E a maioria dos NEPs que a gente vê, a maioria começa por Mateus, né? Ou começa pelos evangelhos mesmo, assim, não especificamente por assim, uma coisa temática, né? Como as parábolas, né? Então, mas pelo que você falou, pelo que a Marisa falou quando ela esteve aqui, realmente eu acho que foi uma escolha, é uma opção muito legal mesmo para início, né? Quem quiser começar aí, os nossos amigos que quiserem começar aí mais um NEP, né? Se Deus quiser. E nunca é tarde, né? Porque quando a gente pensa na história do Luz e Caridade, a casa tinha 113 anos, feito uma semana antes, né? Então, como presente, veio a instalação do NEP depois de 113 anos. A Maroísa já fazia esse estudo, acho que em Limeira, há muito tempo, 13 anos atrás, até, não sei a data exata, mas nunca é tarde para começar, né, gente? Então, que fique aí o convite, né? Exatamente, nunca é tarde para começar. Ela comentou com a gente, né, que ela fazia esse estudo e depois, com o contato aí com o Haroldo, todo o trabalho que ele iniciou, que a gente até comentou aí no começo, né, aí ela redirecionou, eu acho que esse estudo, né. Mas, Leozinho, vamos começar a falar do grão de mostarda? A menos que você queira falar mais outra coisa antes. Não. Você manda aqui, você sabe disso, né? Não, Hoje eu tô no fluxo, eu tô acompanhando. O que falar, eu tô fazendo, viu? Não, o visitante aqui sempre é quem manda, quem resolve. Como é Então, bom, né, Val, poder conversar, trocar essa experiência, trazer. Eu acho que esse relato em relação ao apoio, né, a troca de experiência dos NEPs, é muito importante. Então, é algo muito rico, porque cada um tem a sua peculiaridade, mesmo que seja a mesma pessoa que esteja dando, cada grupo traz isso. Então, essa ideia, esse projeto que você colocou e que você está fazendo, é muito precioso. Tá? Então, parabéns também, né? Que é uma delícia poder ouvir, né? A gente agradece bastante, porque a gente também está muito feliz em fazer isso, porque eu já falei algumas vezes aqui, né, que eu tive a oportunidade de assistir assim, reuniões de alguns NEPs diferentes, e a gente vê a preciosidade dos comentários, das reflexões que aparecem nas reuniões, né, e elas ficavam muito escondidinhas, eu resolvi mostrar para as pessoas, para mais pessoas. Então, a ideia é realmente que os NEPs tragam essas reflexões lindas, né, e muito enriquecedoras para a gente, né? Então, esse era o objetivo mesmo nosso do Papo de NEP. E ficar uma coisa assim, descontraída, né? De amigos mesmo. É bem isso, né? Bem descontraído, hein? Tô aqui. Isso, sinta-se em casa mesmo. Bom, vamos lá, eu vou começar, qualquer coisa vocês me puxam a orelha aí. Malu, qualquer coisa você manda uma ajuda aí no chat aí que eu tô atento, hein? Bom, eu escolhi então, como eu disse, falar sobre a parábola do grão de mostarda. Primeiro porque ela fez um grande significado no meu entendimento, né, no meu processo, no meu crescimento como ser espiritual, mas que vale trazer a importância e a beleza dos estudos da maneira como o NEP faz, porque ele permite nós buscarmos no Evangelho e trazer o esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Então não teria essa beleza, né? Ah lá, é verdade, ó, o trabalho do NEP Gesiel trazendo convidados de outros NEPs é muito enriquecedor, e é verdade. Mas quando nós olhamos o estudo dos evangelhos e trazemos o conhecimento da doutrina espírita, trazendo o conhecimento, o que ela pode nos fornecer, a gente compreende como ficar rico, como a gente entende e traz para dentro de nós, né? Então, eu queria começar por duas questões do Livro dos Espíritos que parece não ter tanta significância dentro da parábola do estudo,
mas que no decorrer nós vamos ver que tem todo sentido. Primeiro que nós possamos lembrar lá da questão 115, onde o Livro dos Espíritos nos colocam que todos nós somos criados simples e ignorantes. Ou seja, partimos do mesmo ponto de criação. Deus nos criou iguais, né? E cabe a nós ir evoluindo de acordo com o nosso esforço, de acordo com as missões que nós vamos cumprindo, as etapas que nós vamos concluindo. E ela também nos coloca na questão 125 que o modelo que nós devemos ter e a meta de evolução, nesse momento, é o Cristo. Então ele coloca como Cristo sendo a nossa meta, que somos simples e ignorantes e que devemos progredir e avançar até chegar à meta do Cristo. A meta atual, porque a todo momento ele evolui. E quando nós paramos para pensar, talvez até tenham falado em outros estudos, né? Mas quando nós paramos para pensar na vida do Cristo, como é que nós podemos buscar aprender com a vida do Cristo? As parábolas eu acho que nos traz muito mais enriquecimento, como nós falamos, e é através delas que nós podemos viver e vivenciar aquela época, voltar no tempo e entender o que ele falava, porque as parábolas trazem um significado para a nossa vida. E naquela época, a maioria das parábolas, que são 32, elas vão trabalhar o universo da agricultura, porque era o universo do sustento da época. Então ficava muito mais fácil, quando ele trazia o exemplo da agricultura, assimilar, porque a pessoa, quando estava na agricultura, ele lembrava, trazia o exemplo, então o ensinamento ficava muito mais firme. Mas entrando na parábola propriamente dita, né, do grão de mostarda, ela vai estar em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E, em resumo, ela vai falar de uma pequena semente que se transforma numa grande árvore, né? Que vai simbolizar justamente a importância que nós damos para o reino de Deus no nosso interior, no nosso íntimo. E um dos detalhes significantes é que ela é uma das menores parábolas, mas que traz um grande significado, porque ela vai trabalhar justamente o crescimento espiritual. E Jesus tinha essa capacidade de falar pouco, mas de expressar de uma maneira infinita, né? De entender muito. Então, que possamos compreender essa singela passagem, essa singela parábola, o que nós conseguimos espremer e trazer de conhecimento para dentro de nós. Então vamos lá. A parábola diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo, o que de fato é a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então aqui ele vai trazer que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem semeou e que ela é uma das menores sementes. Na época ela era realmente a menor semente, mas nós sabemos que hoje ela não é a menor semente, mas que ela se transforma numa grande árvore. A parábola vai fazer isso, de modo que as aves vêm e se aninham, né, em seus ramos. A parábola fala isso. E o que nós vamos conseguir extrair dela? Quando será que essa parábola foi falada? Com qual significância Jesus traz isso ao povo daquela época? O interessante é que essa parábola, Jesus a contou justamente para responder uma grande dúvida do povo da época. Porque eles acreditavam que quando o Messias chegasse, ele iria trazer com ele uma era messiânica, que iria se instalar uma época de muita paz, de bondade, onde não haveria mais ódio, não haveria mais guerra, não teria mais desentendimento, onde ninguém mais gostaria de fazer o mal ao outro. Um verdadeiro paraíso sobre a terra. Era essa a imaginação que o povo tinha, que a chegada do Messias traria isso. Mas isso não aconteceu. Jesus se despediu do mundo e continuamos nós, com todas as mazelas, né, com todas as guerras, com todas as injustiças. E se pararmos para pensar, até os dias de hoje nós ainda temos. Então todos questionavam se ele realmente era o Messias, porque ele passou pelo mundo e não trouxe a paz. E naquela época, como eu falei,
a expressão grão de mostarda significava algo muito pequeno, insignificante, que não tinha significado nenhum. E justamente em resposta a essa grande dúvida, Jesus fala a parábola do grão de mostarda. Jesus vai contar sobre a parábola do grão de mostarda, para mostrar que todo o avanço, que todo o esforço, né, leva tempo, que não há um milagre nas leis naturais, não há um milagre divino. Tudo precisa respeitar o seu tempo, precisa respeitar o tempo de sequência da natureza. E essa é a beleza da parábola, porque nós vamos entender que a natureza não dá saltos. E como nós vamos interpretar isso? Primeiro, pensando no que Jesus queria dizer. Porque aquele povo trabalhava na agricultura, então eles conheciam de plantio. Sabia sobre semente, sobre o crescimento, sobre árvores, sobre a natureza. Era algo comum para eles. Então, quando Jesus fala do grão de mostarda, automaticamente eles vão lembrar do campo, na época do plantio. E como acontece essa plantação? Uma plantação normal. Como que ela acontece? Como que nós iniciamos? Primeiro nós vamos buscar um solo, um local, para que nós possamos plantar essa semente. Pensemos numa plantação normal, plantação comum. Nós vamos achar um local, achar um solo, uma terra, abrir um buraco, muitas vezes um solo úmido, escuro, com restos de vegetais ali, de bichos, e vamos colocar a semente no interior desse buraco, introduzir a semente, e vamos fechar esse buraco, soterrar essa semente, e torcer para que tudo dê certo. Torcer para que nenhum pássaro, que nenhum animal vá lá e coma essa semente, porque corre esse risco. E se tudo correr bem, essa semente fica ali, quietinha, parada no escuro, isolada, sem contato com ninguém. Se ela entender que existe a capacidade de desenvolvimento e que o solo fornece a ela as possibilidades dela desenvolver, aí sim, ela começa no seu esforço natural de romper aquela casca que a envolve e ela se coloca pronta a iniciar a sua subida, o estágio que vai colocar ela ao encontro da superfície. Então veja que em primeiro momento a semente está lá. Se ela sentir que existe a capacidade de desenvolver, ela vai fazer uma força para romper a casca e iniciar o processo de subida até a superfície. E ela começa a subir em direção à superfície, e quando ela consegue romper a superfície, ela vai encontrar então a luz. Ela se contempla com a luz, porque a luz do sol vem ao seu encontro. E é a partir daí que ela ganha coragem, é nesse estágio que ela ganha coragem e começa a desenvolver então as raízes. E essas raízes vão cada vez mais se firmando no solo e dando condições para que ela possa crescer. Mas mesmo nesse crescimento, nesse desenvolvimento, às vezes a árvore ali, a semente, ela não se desenvolve por completo. A árvore não atinge o seu estado máximo, a sua capacidade máxima. Muitas vezes ela não dá frutos. Muitas vezes ela não dá flor, porque ela não se desenvolve por completo. E ainda olhando no processo da agricultura, existe um método, que eu nem sei se esse método funciona, mas que no passado se usava muito, que quando uma árvore não se desenvolvia, quando ela não conseguia chegar ao seu desenvolvimento máximo, então eles colocavam, enfiavam um prego no caule a fim de chegar ao centro daquele caule, para que a árvore sentisse, como se fosse um despertar, e ela voltasse a produzir. Não sei se esse processo de fato funciona, mas esse processo acontecia no passado. E a árvore, então, como se fosse num sentido ali de medo, mas não era esse, né, de ela morrer, ela volta a produzir e atinge o seu estado máximo. Começa a dar fruto, começa a dar flor, com o intuito justamente de conseguir produzir uma semente, para que caso ela venha a morrer, a semente continue o processo natural. Esse mesmo processo nós encontramos quando nós falamos no processo de poda. Às vezes nós vamos lá, podamos, né, a vegetação, e ela vem mais forte.
a folhagem vem mais forte, o tronco vem mais forte. Então, nós podemos comparar tanto nesse processo do prego como no processo da poda. A árvore passa por um sofrimento e ela volta, então, a se desenvolver. Então, é preciso entender que todo crescimento traz um sofrimento. Se nós não crescermos a ponto de dar frutos, nós vamos ter esses sofrimentos por meio do caminho. Nós estamos falando ainda em agricultura, nós estamos falando ainda do entendimento que o povo da época tinha, né? Então tem que entender muito isso, nós vamos fazer esse comparativo. Jesus falou, eles entenderam isso. Depois nós vamos trazer do ponto espiritual, do ponto de vista espiritual. Então todo crescimento leva tempo. Tem um estágio a acontecer. Os galhos vão crescendo, devagarzinho vai dando fruto, daqui a pouco a copa cresce, e aí fornece a capacidade de receber os pássaros. Justamente os pássaros que precisam ali do seu momento de tranquilidade, que vão se sentir confortáveis, seguros. Como é lindo o processo da natureza. E lembremos que Deus é justamente quem projetou tudo isso, justamente para que nós pudéssemos olhar para a natureza e tirar dali os ensinamentos necessários para o dia a dia. Mas uma pena que nós não olhamos para isso, né? Nós deixamos passar. Infelizmente, quando contemplamos, apenas a folhagem desenvolvida, apenas as grandes árvores, né? E esquecemos de olhar o processo de crescimento como um todo. Porque plantamos, vai crescendo, o caule vai subindo, pequenininho ainda, né? Frágil. Nós não damos importância para isso. Nós só contemplamos as grandes árvores, depois que já cresceu, depois que já passou pelas dificuldades, depois que nenhum animal foi lá e comeu. Então, como é importante olhar para a natureza e tirar o ensinamento, não no estágio final, porque o estágio final é a meta de todos, mas as dificuldades que o caminho mostra. E nós não queremos acompanhar essas transformações. Nós queremos chegar a um estágio superior sem ter que passar por isso. Às vezes a gente vai comprar até uma florzinha, se ela está muito pequena, a gente não quer comprar, a gente quer comprar as grandes, né? Porque a gente se encanta, né, pelas belezas do mundo, né, pelas paixões do mundo, e não por significado verdadeiramente. E agora entrando um pouquinho na questão espiritual, já trazendo de conhecimento o que o pessoal da época, o povo da época tinha de informação agrícola, vamos tentar transportar isso para a questão espiritual. O que Jesus queria nos dizer com a parábola? Quais ensinamentos ele queria nos deixar? Porque uma coisa é nós olharmos pela questão normal, do dia a dia. O pessoal acostumado, fico eu pensando naquela época, Jesus falando a parábola do grão de mostarda, e o pessoal fala, mas o que será que ele estava falando? Será, né? Não estou entendendo, né? E como depois de um tempo é que isso vai fazer todo sentido. E talvez a gente esteja nesse tempo de conseguir trazer os esclarecimentos da doutrina espírita e conseguir fazer essa ponte com os evangelhos, que é tão importante e que nos traz uma clareza tão grande. Então vamos lá. Rinaldo, grande abraço, meu amigo. Para que nós possamos agora olhar pelo lado espiritual, que Jesus quis nos ensinar, primeiro é preciso colocar o grão de mostarda como sendo o reino de Deus e representando a importância que nós damos para ele. É algo insignificante na nossa vida. Quando nós pensamos em Deus, é algo muito distante, se faz muito pequeno no nosso dia a dia. As situações que nos levam diariamente, a gente esquece. É algo que passa sem perceber, sem darmos de fato a verdadeira importância. Porque nós não caminhamos ainda num bem maior, nós não buscamos ainda a todo momento ser bons, infelizmente. E no momento em que nós estamos, raramente lembramos de Deus, que Deus está dentro de nós. Esquecemos que temos que alimentá-lo, né, dar condições para que ele possa crescer. E é isso que nós vamos trabalhar, e é isso que nós vamos falar no sentido espiritual dessa parábola. Porque, diante das dificuldades que passam na nossa vida, a primeira coisa que nós queremos é sair fora da situação. Toda dificuldade nós queremos, eu vou abandonar a casa espírita, eu vou abandonar o trabalho de reforma íntima, eu não quero mais
a própria doutrina, porque o processo é muito trabalhoso, pede muito esforço, pede muita atenção, e nós não nos preparamos para isso, porque nós não queremos olhar para as questões espirituais. O grão de mostarda, o reino de Deus, é dado pouca importância, e por essa pouca importância, nós queremos desviar para as paixões do mundo. Mas vamos lá. É preciso, então, nesse processo todo, entender que Deus está dentro de nós, mas ele vai crescer de acordo que nós fornecermos condições para ele crescer. Então faz necessário imaginarmos esse processo de crescimento pensando que nós somos o solo, aquele solo inicial, onde era preciso escolher aonde iria plantar essa semente. E a semente de Deus, o reino de Deus, foi plantado em nós, no nosso solo. O primeiro passo é isso. E aí Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso, que nós precisamos ir buscar em outra parábola para fazer um sentido muito maior. Pensando que nós somos o solo, que o reino de Deus foi plantado em nós, primeiro passo, que tipo de solo somos nós? Vamos buscar lá na parábola do semeador para nos ajudar. Porque é preciso entender isso também. Porque o reino de Deus vai desenvolver de acordo com o solo que eu sou. Se eu sou um solo duro, essa definição de solos, a Maroísa que nos trouxe justamente quando estudamos a parábola do semeador, né? Ela vai lembrar dessa tabelinha que ela tinha feito, né? Muitas vezes nós somos um solo duro, colocado lá na parábola do semeador, que é aquele espírito indiferente, imaturo, preocupado com as coisas do mundo e não com as coisas espirituais. Bonito, né, o que está escrito no Evangelho, mas não tem vontade, não tem força de praticar. Tá lá, é bonito, mas eu não quero me envolver muito com isso. Muitas vezes somos nós o solo espinhoso. Conhecemos o Evangelho, estudamos sobre o Evangelho, mas nós queremos aplicar somente no outro. Para nós não cabe, mas cabe no outro. E muitas vezes somos nós, acho que distantes ainda, a terra boa, aqueles cristãos sinceros, dedicados à vivência do Evangelho, à exemplificação do Evangelho. Então, o primeiro passo é preciso entender qual solo somos nós. O nosso íntimo, o que se enquadra melhor, com qual tipo de solo? O duro, pedregoso, o espinhoso ou a terra boa? Porque queremos, às vezes, que Deus ganhe uma proporção muito grande em nossa vida, mas nós não preparamos para que isso aconteça. Então vamos trazer no processo de plantação, no nosso processo espiritual. Nós pensamos que nós então entendemos e passamos pela consciência, olhando para dentro de nós, que nós queremos caminhar, queremos ascender, queremos crescer espiritualmente. E que vamos então começar a caminhar justamente para alcançar essa condição. Se faz necessário, por vezes, ficar isolados, como se fosse no buraco, né, da semente, não nos interfira. Que os pensamentos exteriores não envolvam nesse processo, porque senão corremos o risco de cair e buscar essas paixões do mundo. Se tudo der certo, se nós entendermos que nós precisamos caminhar num caminho que vai nos ascender o bem, que vai nos colocar a ser o homem de bem, é o primeiro passo. Fornecemos o solo, abrimos o buraco e permitimos que Deus entre no nosso íntimo, no nosso interior, porque ele já está lá, ele só precisa florescer, só precisa desabrochar. E assim como os pássaros que nós falamos lá no começo, que pode comer a semente, nós também temos esse pássaro nesse processo de crescimento espiritual, que são as influências do mundo, que são as paixões do mundo, são os vícios do mundo. Então nós temos que torcer e fazer um esforço tremendo para que esses pássaros não comam a oportunidade da semente desenvolver no nosso íntimo. É o primeiro estágio para que tudo dê certo, para que nós possamos de fato construir e deixar a semente desabrochar. Se faz necessário compreender os atos que nós realizamos diariamente, praticamos,
para entender se de fato os pássaros se afastaram ou se nós estamos trazendo ele para o nosso íntimo. Então, o que temos feito? Como temos agido? Como temos pensado? Porque é da lei de Deus. Se nós caminharmos para o bem, nós vamos semear o bem, vamos colher o bem. Mas se semear o mal, vamos colher o mal. E nós sabemos que toda semeadura desenvolve, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que temos trazido para perto de nós? O que temos alimentado nesse processo de crescimento? É importante pensarmos nisso, porque quando levamos o nosso pensamento a isso, o bem ele vai significar todo o desenvolvimento, todo o crescimento, todo o avanço, e o mal vai significar um momento de estagnação, onde nós ficamos parados, sem evoluir. Mas lembremos que temos o livre-arbítrio, que é da lei, que tudo que nós semear vai crescer. Então, se nós buscamos ampliar o significado de Deus no nosso interior, é preciso começar a olhar para um outro lado. Muitas vezes nos abandonar das paixões do mundo, da sociedade, o que a sociedade nos coloca, das crenças, e olhar mais ao alto. E quando entendemos esse processo, vamos rompendo a casca da sociedade. E vamos entender que estamos aqui em trabalhos espirituais, que precisamos progredir, avançar, e não é tão fácil. Mas quando colocamos como meta esse progresso, esse processo de crescimento, nós vamos buscar, assim como a semente, a luz. E essa luz é os ensinamentos do Cristo, que é nesse momento o nosso modelo, a nossa meta, assim como a semente busca o sol. E a semente buscando ali a superfície, encontrando o sol, ela contempla toda essa iluminação. E quando nós nos colocamos no caminho do bem, a desabrochar a semente, a romper aquela casca, nós também vamos ter contato com todas as oportunidades espirituais que nós podemos ter para avançar. A imensidão que nos espera, porque às vezes estamos tão presos às coisas materiais que nós não conseguimos ver as oportunidades. Nós não percebemos as oportunidades do crescimento, a imensidão que a luz nos fornece, que muitas vezes a espiritualidade nos mostra e nós ignoramos. Mas até aqui estamos nós buscando, querendo buscar a luz. Não começamos a caminhar. Mas aí, se colocarmos muita vontade, a vontade firme do Evangelho, colocarmos muito trabalho, muita dedicação, com o tempo, aquela sementinha do reino de Deus vai começar a desenvolver as raízes. E essas raízes começam, então, a fincar no nosso solo, a fincar em nós. E é o momento de nós sermos a base para que esse ensinamento, para que Deus possa se fazer presente através de nós. Mas cabe a nós dar condições para que essa semente do reino de Deus possa firmar em nós, possa firmar no solo ali. E aí, se tudo der certo, se nós dermos essa base, a semente começa a desabrochar, começa a crescer, e aí nós vamos começar a ter a semente de Deus dentro de nós. Mas pensemos, nós falamos que as árvores nem todas desenvolvem. E assim também é dentro de nós. Esse grão de mostarda representado pelo crescimento espiritual, nem sempre ele alcança o seu nível máximo. Às vezes começamos a dar esse suporte e depois paramos. Até aqui tá bom. Não vamos avançar mais, eu não quero avançar mais. Espiritualmente eu acho que eu estou bem. Às vezes a gente acha que não, mas é esse o movimento que nós fazemos. Nós começamos a querer subir um pouquinho e paramos. Porque passar desse limite requer muito esforço. E aí nós paramos. E o que a vida nos faz, que é da lei? Lembremos da história do prego. A vida nos dá um chacoalhão. Muitas vezes somos nós colocados em prova de sofrimento, passamos pelo processo da dor, porque essa jornada ela vem cheia de aventuras, desafios, e é justamente ultrapassar esses desafios que vai mostrar se nós estamos aptos a continuar a desenvolver ou não essa árvore em nós. E o processo da dor é muito importante nesse crescimento, mas nós não queremos romper, nós não queremos desenvolver, mas se faz natural. O processo natural é de crescimento, e se nós paramos no meio do caminho, é natural que nós soframos sim, para continuar
a nos desenvolver. E quando buscamos lá na Gênesis, Kardec diz que a dor é justamente o aguilhão que nos empurra ao progresso. E se a meta espiritual é progredir, o processo de dor, dificuldade, de sofrimento que nós passamos na vida faz parte, é o que contribui para a nossa evolução. Porque é justamente essa a ferramenta que a dor nos coloca. Progredir. E evoluir dói, evoluir é um sofrimento constante, porque ficamos divididos ainda entre a luz e ficarmos ali escondidos, na escuridão, abafados. Mas ali é o momento de olhar, porque quando situações adversas chegam até nós, é preciso encarar, olhar com amor e entender o que é que essa mensagem quer nos trazer. Porque Emmanuel nos diz que a dor é a mestra divina. Aqui ela corrige, além ela esclarece, mais à frente ela reajusta e mais à frente ela aprimora. Se nós buscamos o aprimoramento, saibamos olhar pelo processo de dificuldade a fim de crescer. E se nós entendermos esse processo, iniciaremos o estágio de desenvolvimento máximo. Mas acho que a maioria de nós ainda não está nesse estágio. Como se faz importante entender as estações para nos prepararmos, para criar, para nos tornarmos frondosos, a fim de ampliar a nossa copa, desenvolver as nossas folhagens, a fim, como diz na passagem, como diz na parábola, acolher os pássaros, acolher os nossos irmãos, acolher aqueles que precisam, entregar a sombra, entregar a tranquilidade, um momento de refúgio. Como precisamos ultrapassar essa barreira, permitir desenvolver, a fim de auxiliar aqueles que precisam. Porque nós temos conhecimento e capacidade e entendimento de que esse é o nosso caminho. Desenvolver, crescer, a fim de dar a mão aos nossos irmãos. Porque haverá um dia que de expansão em expansão, nós igualaremos ao modelo divino. Igualaremos a Jesus, chegaremos à meta. Mas isso demanda muito tempo, demanda muito esforço, mas muita vontade também. Justamente para que nós saiamos dessa condição e possamos assumir a condição de semeadores do bem, que é a condição que Jesus se encontra, de conseguir semear. Essa é a nossa meta, porque ao desenvolver o máximo, damos ali o fruto, damos ali a flor e criamos a condição de cair a semente, de fornecer a semente, a fim de que novamente a história comece a desabrochar. Veja a nossa importância. Por isso, a parábola do grão de mostarda é um convite enorme e encantador para o nosso crescimento espiritual. Porque comparando com a natureza e trazendo para o nosso íntimo, quantas coisas temos em comum? E nós muitas vezes olhamos para o irmão e não valorizamos ele justamente pela condição que ele se encontra, pequenino. Comparando mais uma vez a árvore pequenina nós não damos valor. Então é preciso começar a olhar nos processos pequenos de transformação, de convite justamente a esse desenvolvimento, justamente a esse crescimento espiritual que Jesus veio nos trazer através dessa parábola. E nós deixamos passar, porque justamente gostamos de estudar o conhecimento, estudar aquilo que Jesus nos deixou, sem vivenciar, sem de fato experienciar. E como é importante nesse crescimento, não só estudar o que o Cristo nos deixou, não só se apaixonar pelos ensinamentos, mas também se preocupar em vivenciá-los, porque é nessa vivência diária, nessa vivência entre as estações, que nós vamos nos preparar, de fato, a chegar à nossa condição máxima. Porque não nos enganemos, ninguém sai da condição de semente e vai para uma condição de árvore, muito pelo contrário. Passa por todas as fases, por todos os ciclos, por todas as estações. E muito mais do que isso, é preciso respeitar a natureza, o ciclo da natureza. É preciso semear, é preciso crescer e depois colher. E muitas vezes queremos colher sem ao menos ter semeado. Então, como faz importante compreender o processo de crescimento natural.
ao olhar do Cristo, porque nós vamos entender que o esforço depende de nós. E quando voltamos à pergunta inicial, em relação à grande dúvida da época sobre a vinda do Cristo, sobre a instalação da época messiânica, o Cristo veio até nós. O Cristo trouxe, sim, uma mensagem insuperável de amor, de gratidão, de paz, de entendimento espiritual. Nos deixou um manual, nos deixou o Evangelho, mas aguarda bondosamente a nossa vontade a fim de desenvolver esse conhecimento, desenvolver esse amor, para que um dia, quem sabe, o Evangelho possa dar frutos, né? Então, era essa passagem que eu queria deixar. Como é lindo e importante olharmos para o crescimento espiritual e as oportunidades que nós temos diante do ensinamento que Jesus nos deixou. É esforço, é trabalho, é dedicação, é suor, mas podemos chegar. E a mais bela das mensagens é que, ao chegar, podemos nós, então, acolher os irmãos que tanto precisam, né? Val, é com você. Nossa, que dizer agora, não? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mas, Léo, que lindo, muito lindo, né? E o que eu penso assim, né? É muito interessante sempre, e é muito útil sempre, quando a gente estuda o Evangelho, fazer essa comparação que você fez no início, né? Com os aspectos da natureza. No caso, você da agricultura, quando aparecem animais, a gente vê as características do animal para trazer para as características espirituais, né? Isso é muito lindo, e como a natureza nos ensina, realmente, como você falou, né? Como ela nos ensina a comparar com o processo da natureza, porque a natureza também é Deus, né? A natureza também é Deus. Está diariamente para nós, sem ter que pagar nada, né, à nossa disposição, e nós não prestamos atenção. E nós não damos o valor, como você falou no começo, né? Para a gente ainda é uma semente muito pequenina, né? Que quase não aparece, né? Quase não aparece. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, né, do crescimento da semente, tal, ainda pensando na agricultura, né? Quando você falou, ela começa a crescer ali dentro ainda do solo, ela atinge a superfície, né? E aí, num momento, ela vai romper essa superfície. E é Quanto interessante, né, Val, porque às vezes a semente pode não desenvolver, ela pode nem romper a casca, porque é uma troca, é o solo dando condições e a semente sentindo confiança, né? Exatamente. E é quando você deixa de vivenciar, eu acredito, né? Quando você só adquire o conhecimento, você guarda a semente lá, como o nosso amigo da parábola dos talentos, né? Guarda lá e não faz nada com ela, né? Não faz nada com ela. Achei muito interessante essa história no momento que você falou que chega à superfície, você tem que ter a coragem para deixar ela romper essa superfície. Você tem que ter coragem para começar a vivenciar, né? Para começar a vivenciar, e aí é que as raízes vão começar a crescer, como você falou. Aí é que a gente sedimenta realmente esse conhecimento, esse sentimento, né, dentro de nós. E aí, Val, a gente cresce, a gente aceita o trabalho inicial, começa a crescer, mas aí começa a vir os trabalhos. E a gente fala, não, isso não é para mim. A gente para o nosso desenvolvimento. A gente fala, não, aqui tá bom, eu não quero aceitar trabalho, eu não quero esse trabalho todo. E aí vem as turbulências do dia a dia para nos despertar, né? Vem os pregos, né, que você falou. Exatamente. Deve ser muito. Olha, é muito rica realmente a passagem tão pequenininha. A passagem é tão pequenininha como realmente o grão de mostarda. Ela é pequenininha, mas ela traz assim uma riqueza, né? Uma riqueza fora do comum aí. O nosso. E outra coisa que eu achei super interessante que você falou, né? Que a gente
nós temos os ciclos da natureza, né? A árvore, às vezes, perde todas as folhas, perde todas as flores, não é? Para depois voltar a florir, voltar a ter as folhinhas verdes, né? Saber que, de vez em quando, a gente também perde as folhas, de vez em quando a gente passa por dificuldades, mas isso tudo faz parte dos ciclos da natureza, dos ciclos do nosso crescimento, né? Exatamente. E às vezes nós queremos olhar o outro, né? E falar assim, o outro já está crescido, desenvolvido, e eu queria ser assim. Mas a gente esquece que para ser nós temos que plantar primeiro, tem que crescer depois é colher, depois é aproveitar, né? Então, é como você colocou, existem os ciclos naturais, não tem como a gente passar de semente para árvore de uma hora para outra. Vamos passar, perder folhagem, ganhar corpo de novo, perder de novo, é assim, né? Eu acho que a gente tem que ter paciência, aprender a ter paciência, essencialmente a ter paciência conosco mesmo, né? Essencialmente ter paciência conosco, porque, como você falou, não é a natureza não dá saltos, né? A frase Não. que a gente mais conhece. E ainda bem, né, Val? Ainda bem, porque nós não temos ainda, né, conhecimento, a dimensão do que nos aguarda. Se der um salto, nós não estamos preparados. Preparar, esse processo de preparo é muito importante. Então, tem uma questão do livro Consolador, eu não vou lembrar exatamente nem o número e nem as palavras, porque eu não tenho essas memórias maravilhosas que vocês têm aí, né? Mas Emmanuel fala que as parábolas são, assim, tesouros, né, que nós vamos desvendando aos poucos, que serão desvendadas aos poucos. Eu tenho, assim, uma esperança que esses NEPs estão começando a descobrir esses tesouros, né? É isso mesmo. E como é importante, né? Até você falou agora, eu falei no começo, esse projeto NEP, né? Como é enriquecedor, porque ele permite o estudo dos evangelhos, mas trazendo o esclarecimento da doutrina espírita. E é justamente isso que nós não podemos perder, porque a doutrina espírita, de fato, tira o véu, né? Que nós tanto falamos, e dá riqueza em cada palavra. Se nós tirarmos a doutrina disso, perde o brilho, né? Perde o brilho, exatamente. Exatamente. Mas eu estou falando muito, será que o nosso amigo Walter quer fazer algum comentário? Quer fazer... Eu quero, eu ia provocar o Leonardo, que a gente quando vai receber um convidado, viu, Leonardo? A gente se prepara, a gente investiga, né? E aí a gente resolve deixar aquelas perguntinhas meio marotas para o final, para ver o que o convidado fala, etc. Né? Mas eu ia fazer uma pergunta para você, mas eu acho que a tua explanação esclareceu muito, né? Duas coisas me chamam a atenção e que faz parte realmente do nosso processo. Nós ainda somos muito megalomaníacos, né? A gente quer começar a casa pelo telhado, né? Por uma série de motivos, porque senão a gente acha que a obra não tem valor, né? E como você explicou, nada começa sem um período de maturação dentro da terra, na escuridão, no silêncio, na quietude, que é onde você prepara o alicerce para a obra que você vai realizar. E quando eu digo a obra, eu digo a nossa obra interior mesmo, né? Só que a gente ainda não se satisfaz, embora possa ter até consciência disso, a gente não se satisfaz com isso. A gente quer sempre mais, né? E até um momento em que você, seguindo nesse caminho, começa a faltar a base, começa a faltar o alicerce, começa a ficar movediço, né? Aí você passa a ter medo de fazer algum tipo de movimento, de caminhar, etc. E eu estou falando isso porque a gente vive uma fase da pandemia que a gente ouve muita coisa e a gente acompanha muitas coisas, se vê muito sofrimento, muita dor, muita indignação, etc. Mas, como você disse,
a gente esquece de olhar para as pequenas coisas, né? Que no fim são as que podem causar grandes impactos no meio, impactos positivos, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente ouve, e não é crítica o que eu estou dizendo, não, porque eu já disse algumas vezes isso também, me peguei dizendo, a pandemia vai passar. Vai passar, claro que vai, porque tudo nesta vida aqui, material é transitório, né? A pergunta que talvez a gente tenha que fazer, né, em vez de buscar consolo, esperança na pandemia vai passar, a pergunta que talvez a gente deve fazer é o seguinte: o que eu estou fazendo comigo e com o outro até a pandemia passar? E como é que eu vou sair melhor ao final da pandemia? Né? E é o que você falou, isso tudo dá trabalho, porque isso te joga, te coloca diante de você mesmo, né? E às vezes a gente não quer se colocar diante da gente mesmo, a gente não quer encarar, né, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, não é verdade? E o caminho que é necessário para que a gente se liberte disso, né? Uma outra coisa, por exemplo, né, quando a gente vê um sofrimento muito grande ou passa por uma série de dificuldades, assim, bom, agora eu coloco nas mãos de Deus. Pergunta: Deus me ajuda sem dúvida, mas Ele não vai resolver por mim, porque isso faz parte, como você mesmo disse, é parte do meu processo. Será que antes de colocar nas mãos de Deus, eu já fiz tudo aquilo que eu deveria e poderia fazer, né? Então, eu acho que a sua explicação, ela trouxe essas reflexões para mim, né? O quanto é importante a gente entender que as coisas se fazem a passos pequenos, o tempo varia, como você colocou, para cada um de nós, não é? O tempo é importante, ele é, mas o que é mais importante é que a gente esteja sempre a caminho. Exato. Né? E eu acho que esta parábola que você trouxe, essas suas reflexões, me trazem muito isso, ficou muito claro para mim isso. Né? O importante é que você esteja a caminho. O processo é lento, é gradual, você disse que a natureza não dá saltos, e é verdade, eu acho que a gente também não estaria preparado para grandes saltos, né? Mas essa conscientização eu achei muito bacana. Eu ia te perguntar que mensagem você deixaria, se você quiser, por favor, deixe a sua mensagem para aqueles que estão passando por momentos muito difíceis com essa pandemia, né? Mas eu acho que a sua explanação foi muito clara, né? Foi muito clara. Quer dizer, ela trouxe, eu acho que ela traz esperança, ela traz conforto, né, para quem se predispõe a pensar e a refletir sobre ela. Então, eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, e eu tenho falado muito isso, né? Eu tenho feito alguns atendimentos fraternos, e como é preciso, primeiro, aceitar as condições que chegam até nós, né? E, posterior a isso, saber o que eu posso tirar de proveito dessas situações. Porque as estações vão passar, os climas, né? Às vezes o calor, o frio intenso, né? As dificuldades do dia a dia batem à nossa porta. E nós vivemos de escolhas. Se nós pararmos para pensar, o dia todo a gente escolhe. Quero levantar? Não, não quero levantar. Quero sair às 5? Não, quero sair às 6. Quero fazer o bem? Quero fazer o mal. Então, a vida inteira, a todo momento, somos nós colocados em escolhas, a fazer a escolha. O livre-arbítrio é isso. A gente escolhe por qual caminho seguir. Então, nós temos o caminho de sofrer as situações ou compreender o que de bom aquela situação pode nos trazer. Mesmo que na hora a gente não entenda isso. Eu posso passar a situação, posso sentir a dor, posso sentir dificuldade, tá, mas no dia de amanhã, o que isso vai me trazer de conhecimento? O que isso vai me trazer de crescimento espiritual? Eu acho que é bem isso, é começar a trazer para a razão, né? Deixarmos de viver tanto no instinto, né? Que nós já temos uma condição de viver um pouco mais pela razão. Hoje eu... Mas o que nós vamos tirar disso, além dessas sensações, além desses sentimentos? E aí a gente começa a crescer com isso.
Porque na próxima escolha semelhante, eu lembro o que de positivo eu consegui. Então é um passinho de cada vez, respeitando o tempo, respeitando os ciclos que a vida nos coloca, mas muito mais do que isso, sabendo tirar a mensagem de amor que Deus coloca em cada mensagem que chega para nós, né? Muito bom, Léo, muito bom mesmo, viu? A gente só tem que agradecer a você, a todas essas reflexões aí que você trouxe para a gente, conhecimento e propiciou, assim, outras reflexões, né? Então, sempre é muito enriquecedor. Eu que agradeço imensamente, mais uma vez, parabéns por esse projeto que vocês estão fazendo juntos. É maravilhoso, trouxe um enriquecimento grandioso, e estou vendo vários amigos aqui no chat também, já deixar um grande beijo a todos eles. Só agradecer, só agradecer. É um agradecimento maior, realmente é nosso aqui, a você, que trouxe todo esse conhecimento, essa reflexão para a gente, ao Valtinho aí que participou com a gente, e todos aí que estavam aí, ó, a Lê, da Conceição, Maroísa, um grande abraço para Maroísa, querida, a Ângela, que parece que é do teu grupo, né? Ledinha, que é do nosso grupo, Rinaldo, lá do Recife, né? Do Neto Honório Abreu, está sempre conosco também, um grande abraço. Regiane, a Maria Essado vai estar com a gente também, do NEP Lívia, vai estar com a gente mais à frente também, um NEP assim, bem novinho também, vai falar sobre Lívia para a gente, olha que coisa linda, falar sobre Lívia. Então, Raimundo, Neto, nosso querido amigo também do nosso NEP aqui, Elaine, Viviane, Adriano Miller. Conceição. Daqui também, os dois também. Ah, é? Olha que beleza, que bom, que alegria. O Nilson, nosso amigo querido também. Pessoal lá de Louveira, Caminho, Verdade e Vida, é o NEP do Caminho, Léo. O NEP também muito, assim, muito amigo nosso, muitos amigos nossos aqui pertinho da gente. E a Silvia, que está sempre conosco, Silvia Andréia, um grande beijo também para a Silvia. Enfim, muita alegria de ter todos aqui. Agradecer mesmo a todos que estiveram conosco, essencialmente aí a você, expondo assim o seu trabalho, o seu tempo. E assim, para finalizar, a gente vai abusar mais um pouquinho de você e pedir se você não faz a prece de encerramento para a gente. Faço, com certeza, com muita alegria. E aproveitar e falar o Rinaldo, que você falou, né, fazendo o projeto Evangelho por Lucas, de Lucas, né, um belo trabalho também. Também estou participando lá com eles. Eles vão fazer um livro também sobre as cartas, né, e sim, também estou com ele participando também. Rinaldo é um que também puxa a gente para o trabalho. Puxa, se puxa, viu? E o Rinaldo também vai estar com a gente aqui, acho que em julho ou junho, não sei, ele também vai estar com a gente aqui, trazendo as reflexões dele. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Convidar todos que queiram a fechar os olhos, cerrar os olhos. E que lembremos de Jesus. Obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, envolvidos em seu nome, em seu amor. Que a todo momento possamos lembrar das dificuldades, dos momentos difíceis que a vida nos coloca e ter coragem de seguir. Obrigado pela oportunidade do dia, a oportunidade dos amigos que se fazem presentes e que possamos trazer muita paz, muita luz e vontade firme de crescer cada dia mais. Que assim seja. Graças a Deus. Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Luciano. Um abraço. Que todos... Leonardo. Tchau, Val. Muito obrigado, viu? Tchau, Leonardo. Obrigado, hein? Tchauzinho.